E aí, meninas e meninas aqui da página, tudo bem com vocês? Bom, gente, espero que sim. Não sei se alguém vai assistir, mas se não assistir também tudo bem, é só pra ficar gravado aqui. Mas eu ia fazer uma live, tá bem improvisado, tá, gente? Meu cabelo tá bagunçado, mas é primeiro vídeo e depois eu vou postar outros. Mas é só pra começar, né? Que senão a gente nunca começa, né? E eu vou começar a ler o livro de João. Na verdade, eu comecei, só que aí eu parei porque eu dei uma marcar texto aqui pro meu gato e agora sumiu. É... Gente, eu tô com um pouco de vergonha, né? Porque eu fiquei meio receosa de começar a gravar esse tipo de vídeo. Mas, gente, é uma leitura bíblica e é aquilo que eu entendi. E nada que eu vou falar achismo meu. É tudo baseado na palavra de Deus, por isso que eu vou colocar aqui. A minha Bíblia é a. Deixa eu ver aqui pra vocês que. É a ACFR. Não. ACF. Que é a Almeida Corrigida Fiel. Alguns têm a revisada, tem umas que têm a atualizada, a minha é a corrigida fiel. Eu gosto muito dessa Bíblia porque é bem, tipo, tradicional, né, gente? Eu gosto dela por conta disso, mas a revisada é bem melhor pra entender. Eu quero uma dessa e eu tenho uma aqui que é muito facinho mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo as Bíblias que eu tenho e eu quero comprar outra. Gente, não liga isso daqui porque é um roxo que eu bati aqui na quina da porta. Então, gente, todos os dias eu vou postar um videozinho aqui pra vocês sobre uma meditação bíblica. Hoje eu tô aqui na minha cama, coloquei meu celular aqui encostado na minha perna pra poder ficar em pé. Bem improvisado, bem íntimo, porque eu não quero uma coisa muito chique, nada assim, porque eu quero desconstruir alguns paradigmas dito aí pela religião e por muitos, né? Então, vamos ler, não sei, esse mês, essa semana, porque não vai ter uma regra assim de quantos capítulos, quantos versículos de um capítulo. Às vezes a gente vai ler um e vai parar, às vezes a gente vai ler dois capítulos, às vezes. Enfim, gente, não vai ter edição esse vídeo, tá? Só vai ter edições no na parte de mostrar os versículos pra vocês. Eu quero um vídeo bem inteiro pra vocês, bem como se fosse uma live, gente. Infelizmente, eu não. Se você souber aí, comenta aqui embaixo como que faz, porque eu não sei. Então, eu não tô me importando com o número de seguidores, não tô me importando se vão ver esse vídeo. E é isso. Eu só quero compartilhar um pouco com vocês, não liga não, gente, essa espinha aqui. Com vocês, aquilo que eu estou absorvendo e para mim motivar eu, motivar você a meditar na palavra de Deus, que é o mais importante, porque você vai ouvir o próprio Deus falando com vocês. Eu postei uns stories aí falando, mas eu vou aqui compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu era uma pessoa muito religiosa, muito fanática a uma instituição, a uma doutrina, como muitos estão, presos a regras e ditaduras que você acaba seguindo e acaba esquecendo do foco principal, que é Jesus. E às vezes nós cometemos alguns erros que são cruciais para nossa salvação e para nossa aproximação com Deus, para a gente conhecer mais a Deus. Gente, é bem improvisado mesmo, porque meus gatinhos tá aqui, minha cachorrinha tá aqui, mas eu quero uma coisa mais íntima, mais informal, para ser mais um bate-papo, uma troca de ideias. Então, pega a sua Bíblia, abra no livro de João, no capítulo 1, que a gente vai começar por esse livro. Por que eu escolhi esse livro, gente? Porque vou repetir aquilo que eu falei nos status, tá? Se você não viu os status, não dá, gente, pra postar muito status, porque demora muito pra ser postado. Que eu já li o Novo Testamento, o Novo Testamento inteiro.
já li 18 ou 19 livros do Antigo Testamento. Mas como eu li esses livros, como muitos estão lendo aí, eu queria fazer parte da instituição, eu queria estar a par das novidades, eu queria ser uma pessoa de Deus. Então, eu li bastante, eu orava bastante até, gente. Eu não tô falando que é errado, né? Eu jejuava, mas tudo tinha um propósito, tudo tinha uma troca. Olha, eu vou ler esse daqui, mas eu quero ficar sabendo, porque vai que alguém perguntar pra mim. Se o pastor perguntar pra mim, eu tenho que saber responder essa passagem. Minha Bíblia tem que estar bem marcada, bem grifada, bem mostrada de que eu leio a Bíblia. Se o pastor falar no culto, ou na reunião, ou na missa, abra no capítulo no livro de João, um exemplo. Eu tenho que saber abrir, porque senão ele vai pensar que eu não sou de Deus, um exemplo. Isso é uma das práticas religiosas, gente. Você querer parecer, querer ser alguma coisa. Então eu vou jejuar aqui, mas é por um propósito da igreja. Eu não posso falhar nesse propósito. Entendeu, gente? É algo que você faz por obrigação, não por amor, entendeu? É uma coisa sempre em troca. Eu vou meditar nisso daqui, mas eu vou absorver um conhecimento, eu vou poder falar, eu vou poder saber mais que outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa cheia de informações. Não pensava assim no momento. Quando eu era religiosa, eu não percebia que eu era religiosa. Eu só eu falava com Deus antes de meditar na palavra de Deus. Eu falava para Deus falar comigo, mas as informações que eu pegava não eram as informações que Deus queria falar comigo, que era a palavra total de Deus, sabe? Deus queria uma coisa tão simples, tão sabe, santa, muito amor, muita paz, e eu não conseguia capturar essas coisinhas simples que Deus falava comigo. Eu pegava uma coisa mais. O que me convia. O que me convinha, às vezes, numa reunião, eu escutava, eu pegava mais ou menos similarmente, eu interpretava aquilo que Deus queria falar comigo. Deus não quer interpretação, Deus quer falar com você e ponto, sabe? Direto e reto. Enfim. Vamos lá. Gente, o ser humano comete erros, eu posso cometer erros aqui, mas eu não tô aqui pra ensinar ninguém. Eu tô aqui pra meditar na palavra de Deus e compartilhar isso, tá? Então, se você quer saber mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, medite aí, você com a sua Bíblia. Eu vou colocar aqui na telinha pra vocês o que eu estiver lendo, né? Porque a gente vai ler o capítulo inteiro. E a gente vai eu vou lendo, vou comentando aquilo que eu estiver entendendo. Se você leu aí na sua casa e Deus falou com você algum ponto, pode comentar aí e bora lá. Eu já li esses 2 capítulos, mas nos próximos eu vou ler junto com vocês, sem eu ter lido antes, pra gente poder descobrir junto as coisas, tá? Por isso que eu não queria gravar muito esse tipo de vídeo por conta de erros, mas, gente, a gente vai cometer sempre, então bora lá. Vamos ler o Evangelho segundo João, que eu já li, só que eu não tinha entendido muito esse livro e tal. E hoje eu lendo pequenas frases, é que dá até vontade de chorar, gente, de tão grande Deus é na nossa vida. De como rico é essa palavra, gente. Às vezes não tem nem como explicar pra vocês, assim, o que eu tô lendo, porque tá tão na cara. Deus já deixou tão explícito pra gente. E eu, lendo hoje aqui, percebi que como eu não vi isso antes. Como que eu despertei, gente? Eu vou contar aqui pra vocês. Porque teve uma palavra, assim, que mexeu muito comigo, que fala que tudo se baseia em tudo, no fundo, no fundo, no fundo, tudo se baseia no amor. Depois eu trago essa palavra pra vocês que eu tava meditando. E eu via que aquilo que eu vivia não era amor. Eu vi o que eu vivia era preconceito, era maus olhos. Eu falava muito sobre preconceito, eu falava muito sobre maus olhos.
Eu falava sobre isso, só que eu fazia isso, entendeu? Os maus olhos, gente. Ai, gente, a cachorrinha aqui tá me mordendo. Os maus olhos não é sobre uma instituição ou sobre um cargo específico. Os maus olhos estão em toda a nossa vida, é ao contrário também. Você é uma pessoa de Deus? Parabéns, você também tem que tomar conta com os maus olhos, mas os maus olhos não é apenas com as pessoas que estão dentro, é as pessoas que estão fora. Então, se você tá dentro, você não pode ter maus olhos com quem tá fora. E vice-versa, gente. Não tenha maus olhos com nada nesse mundo. Seja bom, seja. Ame o próximo. Gente, ame o próximo, só isso. Mas, vamos lá. Evangelho segundo João. O Verbo feito carne. Capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Por isso que eu tô abaixando. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Um ponto específico aqui que eu quero falar, que é esse versículo 5. 1, 2, 3 e 4 é muito importante, mas o que me chamou a atenção, às vezes o 4 pode chamar a atenção, às vezes o 1 pode chamar a atenção, mas o que me chamou a atenção aqui foi o versículo 5, que diz: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então é assim a vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ela se resplandece, ela é cheia do Espírito, então ela é luz. Mesmo na escuridão, ela é luz. Que as trevas não compreende a luz. Então, é isso que você tem que ser. Você tem que ser luz no meio das trevas. Você tem que. Às vezes, muitos não vão te entender, não vão te compreender, não vai entender por que você está fazendo isso, mas você tem que ser luz no meio das trevas, sabe? Um cristão de verdade, ele não tá somente na igreja. Ele chega onde Jesus quer que ele chegue, entendeu? Que às vezes a igreja já é de Deus. Ali você tá para buscar Deus, mas você tem que chegar além disso, sabe? Você tem que espalhar o amor, às vezes no seu trabalho, sabe? Seja a luz no meio das pessoas, sabe? Não tente ser superior a ninguém, sabe? Porque todos nós somos iguais. Tente espalhar o amor, não enfiar a pessoa numa regra. Comentando aqui sobre esse versículo, eu acabei de lembrar que eu tinha uma amiga e eu levava essa amiga pra igreja e ela usava piercing. E tava ganhando uma alma, né, e levando ela pra igreja. Porque muitas pessoas pensam que em ganhar alma é levar a pessoa pra igreja. E muitas vezes você não tá ganhando essa pessoa. Você vai ganhar essa pessoa com o seu ato no dia a dia. Mostrando Deus em você. Não uma religião, tá? E aí eu levando ela pra igreja, ela tava gostando até da igreja, ela queria ter um relacionamento com Deus. E aí eu impunha indiretamente uma obrigação sobre ela, sobre o que ela tinha que fazer. Então, se batizar, claro, gente, nós temos que se batizar, mas tem que ser uma coisa natural. Você tem que escolher se batizar não por medo, não por obrigação, mas porque você ama Deus e você quer se entregar. E ela usava piercing no nariz, né, gente? E eu, como que você quer ser uma mulher de Deus usando um piercing? Então, pra ela ficou uma coisa pesada. Gente, eu não gosto de piercing. É pessoal meu. Eu não gosto de piercing. Nem brinca eu uso direito porque eu tenho alergia, né? Quanto mais um piercing no nariz. Põe um dia eu brinco e já tiro. Mas tem gente que gosta. E isso vai impedir a pessoa chegar até Deus. Isso vai impedir a pessoa de pegar a palavra de Deus e meditar. E eu ficava insistindo pra ela. E pra ela ficou uma coisa muito maçante. Porque
eu ficava insistindo pra ela tirar o piercing. Sendo que pra ela era uma coisa. Ela gostava do piercing. Gente, que fica bonito de piercing, gente. Deus, a palavra de Deus não induz a pessoa a nada. Se você gosta de piercing, usa o piercing. Mas que isso não te impeça de chegar até Deus. Entendeu? Então, gente, não seja uma pessoa chata. Seja luz no meio das trevas. Porque as trevas não vão compreender. Porque, nossa, mas você não é de Deus? Por que você. Isso não é coisa de Deus, gente. Você falar pra pessoa tirar o piercing, porque senão você não vai parecer uma pessoa de Deus. Tá vendo o que a religião traz pra gente? Não traz coisas boas. Já quando você é luz, você não vai se importar com isso. Você não vai se importar se a pessoa usa piercing, se a pessoa usa brinco, se a pessoa usa tatuagem, se a pessoa usa short, usa calça, usa saia. Você é luz, gente. Seja luz. Sabe? Ela queria se entregar pra Deus, ela queria ser sincera com Deus. E a única coisa que eu mostrei pra ela foi uma religião e regras. Gente, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui, no caso, eles estavam em um contexto diferente, mas eu me identifiquei com isso, porque em vez de eu ser luz e as trevas não me compreender, eu só tava com uma carcaça de pessoa de Deus. Eu não usava piercing, não tenho tatuagem, mas é porque eu tenho medo de agulha, esse tipo de coisa. Mas eu não tenho tatuagem, vamos ver, eu não usava short curto, eu não escutava música mundanas, mas dentro de mim não tinha luz. Por quê? Porque eu não passava o amor de Cristo. Eu passava regras e doutrinas para a pessoa. O que tem a pessoa usar um piercing? Às vezes, essa palavra que eu dei pra ela, você tem que tirar o piercing, porque não foi nessas palavras, né, mas parecido com isso. Porque como que você as pessoas vão olhar pra você e vão ver uma pessoa de Deus? Não vão ver, porque você tá usando um piercing. Será que Jesus falaria isso pra uma pessoa? Não, né? Então, gente, quando você é luz, as trevas não te compreendem. Você é luz como, gente? Como que eu vou ser uma luz? Não usando um piercing, usando uma roupa ideal, um esmalte específico, um corte de cabelo específico, tintura no... Ai, gente, tô soluçando. Uma cor específica no cabelo, maquiagem específica. Hoje eu tô sem nenhuma, né, no caso. Não, espalhando o amor de Deus. Sendo amável, sendo uma pessoa amável. Unindo as pessoas. Mas essa pessoa não é da minha igreja, essa pessoa não é da mesma religião que eu, então eu não vou conversar com essa pessoa. Não, gente. Ame ao próximo, ame. Desfrute do amor de Deus, espalhe o amor de Deus. Se você realmente conhece a Deus, seja a luz. Não seja aquela pessoa que as pessoas têm medo de ficar perto de você, senão você vai ficar espalhando uma religião. Seja luz, espalhe amor, ame ao próximo, gente. Ah, mas essa pessoa não aceitou ir no convite meu da igreja. Não tem problema. Você vai deixar de ser amigo dessa pessoa? Você vai deixar de ser educado com essa pessoa? Você vai deixar de orar por essa pessoa? É um dos pontos a se pensar, né, gente? Bora lá. Continuar, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele tá contando, né? Em relação ao verbo que foi feito carne. Mas serve para nós hoje entender um pouco aí de que nós devemos ser luz no meio das trevas, porque aí ela não vai compreender a gente. Enfim. Houve um homem enviado por Deus, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Era alguém que espalhava a palavra de Deus, né? Pregava sobre a luz, sobre o Espírito Santo, sobre o amor. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ou seja, ele não se vangloriava, não era ele
Ele não queria atenção para ele. Ele queria testificar a luz. Queria, ó, não sou eu que vocês têm que crer. Não sou eu que vocês têm que se apegar. É na luz, é em Jesus, né? Que seria o homem a ver. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. É muito forte, né, gente? Eu fico até pagnada quando começo a ler assim, porque não precisa da gente explicar, já tá tão explícito. Deus tá falando com a gente tão claramente. Eu não sei como eu li esse livro e eu não entendi. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus e aos que creem no seu nome. Vou ler de novo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui fala, né, que ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. Mas teve os que receberam ele. Então, você recebeu a Deus e você foi feito filho de Deus. Então, hoje você é uma criatura, hoje você é uma pessoa simples, não sou uma pessoa importante. João também não era uma pessoa importante, vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Mas você o recebeu, você recebeu. Receba Jesus de braços abertos, porque ele é tão maravilhoso. E nós, né, nascemos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, como que você nasce de Deus? Você o recebe, não fica apegado a coisas carnais, humanas, nem da vontade do homem, que às vezes é alguma regra que você vive, mas da vontade de Deus. Você só pensa em uma coisa, agradar a Deus. Deus, Deus, Deus. Nunca instituição, nunca homem, nunca amigo, nunca colega, nunca vício, mas a Deus, gente, sempre na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como eu vou saber a vontade de Deus? Apenas nisso daqui, ó. Tá? Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus era assim, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele que eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi feita dada por Moisés, ou seja, as regras, as doutrinas, as imposições. Cuidado com o piercing, cuidado com o cabelo, cuidado com a unha, cuidado com esse tênis, cuidado com esse. Tá parecendo muito vulgar, cuidado, viu? Cuidado que isso não vai parecer uma mulher de Deus, um homem de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Gente, é muito forte. Não tem nem como explicar isso. Não tem como explicar, porque tá tão na. Gente, esses dois versículos me tocaram muito, porque eu fiquei, gente, como eu li? Isso, estava tão cega espiritualmente falando. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas. Eu já tinha lido. Quando eu li João, eu já tinha lido 3 livros do Novo Testamento. Já era pra eu ter estado íntima de Deus. E como eu não vi isso? E capítulo 16 e 17. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Gente, eu vou ser breve porque minha bateria tá acabando. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Testemunho de João Batista, que ele tá contando um pouquinho dele. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe que pregasse: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Então, algumas pessoas, né, queriam saber quem era João. Mas João, como tá escrito, não era a luz, mas que testificasse a luz. Ou seja, eles estavam pregando sobre a vinda de Jesus, sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre a verdade. Era isso que João estava pregando. Sobre a plenitude de Deus, sobre a grandeza de Deus, para a gente não ficar apegada a regras, a doutrinas, à vontade do homem. Não, para que a gente recebesse a Deus, para que nós nascêssemos de Deus e recebêssemos a verdade e a graça. Então ele falou: Eu não sou Cristo. E perguntaram: Então quem é? Então o quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? É alguma coisa? Você tem algum cargo religioso para estar pregando? Você é o quê? É um pastor? É um bispo? Se não é Cristo, é quem? Não sou. És profeta? Respondeu não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Quem é você? Qual é o seu cargo? Você é alguma coisa? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Não sou israelita, não sou pastor, não sou bispo. Eu sou a voz, não sou padre, não sou freira. Eu sou a voz do que clama no deserto. É muito forte, né, gente? Meu olho até enche de lágrimas. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, que eram os, os religiosos da época, né, gente? Que tinham lá, enfim. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és Cristo, nem Elias, nem profeta, quem é você? Você não é nada, você não é da igreja, você é... Enfim, entenderam, né, gente? João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim. Ou seja, mesmo ele fazendo coisas importantes, que é batizar, né? Olhando hoje ao olho de homens, batizar é uma coisa de uma pessoa grande, poderosa, não é? Querendo ou não, um pastor é uma pessoa ungida, uma pessoa abençoada. Fazia uma coisa boa. Mas ele não quis ele poderia se vangloriar nesse momento, mas ele disse: Eu batizo com água, como se fosse uma coisa bem simplesinha. Mas não, no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, é antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar-lhe a sandália, a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito forte. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim eu. Por isso batizo com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois de seus discípulos. E vendo passar Jesus e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estava apresentando, né, gente?
E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele naquele dia, e eram já quase hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro e seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que, traduzindo, é Cristo. E levou Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achando Filipe, disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Betsaida, não sei como falar. Cidade de André e de Paulo. E de Pedro, desculpa. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: Por que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem ver. É assim a religião. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tinha que vir de um templo, de uma cidade gloriosa, nascer num dos melhores locais, de uma família de descendência um pouco maior, né? De pessoas importantes, de pessoas ricas. Pode vir coisa boa daí. Mas essa pessoa não é da igreja, não faz parte de nenhum grupo, não tem nenhum cargo religioso. Pode vir coisa boa de Nazaré. Disse Filipe: Venha ver, conheça. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro rei israelita, que não tem nenhum ídolo. Então, ou seja, Natanael era uma pessoa o quê? De Deus. Era uma pessoa que cria em Deus. E mesmo assim, não era uma pessoa é, não era uma pessoa pecadora, não era uma pessoa fora de um ciclo religioso, não era pessoas que adoravam outros deuses, não era uma pessoa do mundo, era uma pessoa de Deus. E não creu no momento, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, então às vezes a pessoa é de Deus. Jesus parabenizou Natanael e diz: Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu. Mesmo Jesus elogiando ele, hein, gente. Conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Antes de um homem te reconhecer, antes de um homem de Deus, no caso Filipe, né? Te chamar, Jesus já te chamou, já te viu debaixo da figueira, já te viu aos prantos, chorando. Jesus já te viu sozinha no canto. Jesus já olhou dentro do seu coração, já te escolheu, hein? Estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, cadê? Sumiu aqui. Rabi, cadê? Tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse: Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu ia ler o capítulo 2 com vocês hoje também. Só que a minha bateria tá acabando. Gente, é muito forte. É muito forte. Eu tinha orado antes, né, de começar a meditar, mas eu não orei aqui no vídeo, né? Eu ia falar live, mas não é live no caso. Mas antes de você meditar na palavra de Deus, ora, peça para Deus falar com você. Então, como eu não orei no começo, porque eu já tava nisso, eu acabei esquecendo, né? Porque eu tava tão. Assim, por isso que eu quero começar a ler com vocês, pra gente se encontrar junto. Porque como eu li, eu falei, gente, eu preciso passar isso pras pessoas.
Eu não posso guardar essa raridade, essa preciosidade, né? Raridade não. Preciosidade comigo mesma. Eu não posso segurar para mim essa informação. Que às vezes você tá sem força de pegar uma Bíblia e ler. Você tá sem força às vezes. Eu estava assim, porque eu fiquei presa a uma doutrina. Quando eu quis desfazer dessa doutrina, eu acabei pensando que eu tava longe de Deus por conta disso, mas eu não tava longe de Deus, eu tava mais próximo de Deus possível. E igual perguntaram para João, quem és tu? Cristo? Quem és tu, Elias? Algum profeta? Não. Nós somos somente adoradores de Cristo. Nós somente somos compartilhadores da palavra, só isso. Nós não queremos mal a ninguém. Ó, mudando um pouquinho de assunto, olha aqui. Meu bebê. Ele vai dormir, né, amor? É isso, gente. Vamos fazer uma oração. Essa Bíblia aqui, ela é muito boa, gente, porque ela tem a coisa que grandona, a letra grandona, dá pra entender bem. Eu não tenho outra Bíblia, então vamos lá. Eu vou fazer uma oração aqui, você faz uma oração aí. Espírito Santo, eu te agradeço, meu Senhor, por ter falado com a gente nesta manhã. Aqui é amanhã, né, gente? Mas eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Então, Espírito Santo, eu te agradeço, meu Pai, por ter falado comigo. E espero muito, meu Senhor, que o Senhor fale com cada um que estiver assistindo esse vídeo. Que venha chegar em muitas pessoas, não por número de seguidores, mas que venham conhecer a palavra do Senhor. Que o Senhor é a verdadeira luz. E para que nós sejamos luz, meu Deus, venhamos nascer de Ti. Venhamos ser cheio do Espírito Santo. Então, meu Pai, vem agora sobre cada um de nós, meu Pai. Fala conosco, que nós venhamos ser pacientes, que nós venhamos, meu Pai, ser luz no meio das trevas. Eu te amo muito mesmo, meu Senhor, e te agradeço pelo Senhor ter falado comigo. Te agradeço, meu Pai, por cada palavra que o Senhor falou comigo, meu Pai. Te entrego o meu dia, a minha vida, a vida de cada um que está assistindo agora, meu Deus, em tua santa e gloriosa mão. Obrigada por tudo, meu Pai, te entrego esse propósito de meditar na palavra de Deus aqui no Instagram em suas santas mãos. Quem sou eu, meu Pai? Eu não sou ninguém, mas eu só estou pregando, meu Pai, a sua palavra. Estou pregando, meu Deus, aquilo que o Senhor prometeu pra gente, que é a graça e a verdade. É o amor, é a paz, é a luz, é a verdadeira luz. Então, meu Deus, é isso que eu vou pregar. Muito obrigado por tudo e te entrego tudo em suas santas mãos. Amém. Gente, Deus já estava falando comigo há muito tempo para eu começar a gravar lives. Vem cá, filha. Peraí, gente, deixa eu descer. Vem cá que eu vou descer você. É que ela quer descer da cama. Fazia muito tempo que eu queria gravar aqui com vocês, live, só que eu tava com medo, sabe? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade, né? Vai ter gente criticando, vai ter gente elogiando, e eu não quero isso. Então, eu não vou estar me importando com os comentários. Porque eu não tô querendo fazer isso por benefício próprio. Eu quero me aproximar mais de Deus e quero que vocês se aproximem mais de Deus comigo. E é isso. É um clubinho. Aqui é um clubinho, gente. E aí eu falei, eu tenho que começar de qualquer jeito. Ou é hoje ou é nunca. Eu ia fazer uma live, né? Mas não dá pra colocar os versículos igual eu quero colocar aqui pra vocês. Então, se vocês souberem como faz isso no Android, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje não foi uma super produção. Eu tô aqui sentada na cama, eu tava meditando. Uma coisa bem íntima com Deus. E aí eu falei, gente, eu não posso guardar isso pra mim mesma. Tem gente que não tem oportunidade, não tem força, às vezes tá perdido.
E às vezes você assistindo um vídeo meu, Deus fala com você de alguma forma, te motiva. Isso me motiva, motiva vocês. Eu não tô querendo ensinar nada, não quero pregar nada. Eu só quero espalhar o amor, gente, e te incentivar a meditar na palavra de Deus. Isso nada que eu fiz foi uma simples meditação. Eu não sou uma pessoa é, estudiosa sobre Bíblia. Eu não tenho faculdade de. Esqueci o nome, gente. Não tenho faculdade de. Esqueci. Ai, esqueci a palavra agora. Eu não tenho. Não sou estudada. Mas o amor de Deus é tão grande que a gente não pode guardar pra nós mesmos. Aí amanhã, né, eu vou estar sentadinha mais numa mesa, algo assim, pra ficar melhor pra vocês. Mas hoje eu tive que começar, eu tive que espalhar essa notícia, gente, que Jesus tá aqui, ele é a luz. Então, eu amo vocês e a graça e paz. Um beijo, boa tarde.